Olá, graça e paz, meu povo abençoado, boa tarde. Vamos para a nossa última lição por esse meio, né? Porque domingo que vem, em nome de Jesus, nós estaremos juntos às 18 horas para a nossa Escola Bíblica Dominical, presencial, e depois nosso culto, e a vida vai voltando ao normal aos poucos, né? Em nome de Jesus. Hoje já começamos em paciência e domingo estaremos aí, em nome de Jesus, tá bom? Lição 5, Testemunho de Jesus Cristo Salvador. Na nossa lição da revista de quase 2 décadas atrás, mas que ainda continua atual, né? E o texto para decorar é Mateus 5,16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Senhor, abençoa, Deus, a leitura e a explanação desta mensagem, Senhor, e que esta EBD, mesmo, a Deus, por uma via diferente, seja bênção, a Deus, para nossas vidas, para a edificação da nossa fé na Tua presença e para que aprendamos verdadeiramente a testemunhar do Senhor Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, você é uma testemunha de Cristo? Você tem testemunhado de Cristo como deve? Vamos lá. Eu quero falar aqui ler o primeiro tópico, o primeiro enunciado do primeiro tópico. Testemunha é aquela pessoa que vê ou presencia um fato, uma ocorrência ou um acontecimento. Então, tem pessoas que viram. Os apóstolos viram. Jesus viram o que ele fez ali. Ou que houve coisas acerca de um fato, uma ocorrência, um acontecimento. Nós ouvimos falar. Ouvimos falar através de quem? Através do Espírito Santo da Bíblia. Porque a Bíblia foi escrita por homens e mulheres através do Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. De maneira que nós somos testemunhas porque ouvimos falar. Mas nós precisamos ter uma experiência, a lição vai falar lá na frente, do que ele fez em nossas vidas. Não é isso? Então, ao mesmo tempo, eu estou vendo, eu sei o que Deus fez na minha vida. E cada um deve saber disso. Testemunhar é uma obrigação de todo crente. Todo crente precisa testemunhar. E não é só com a fala. Tem gente que acha que o testemunho é chamar para a igreja, é falar alguma coisa de Jesus. Não é só isso. É o comportamento. Aliás, dizem que as ações valem mais do que as palavras, né? Você fala, na hora que você fala positivamente sobre alguma coisa, na hora que você agir, tomar uma atitude contrária àquilo, pronto. Todo o seu discurso passado vai cair por terra, que as pessoas vão focar nas suas ações. É por isso que Jesus ele é diferente de todos na Bíblia e ele não se encontra nele erro. Porque ele era a verdade, tanto na fala quanto na prática. Ele praticava aquilo que ele discursava, aquilo que ele falava. Então ninguém conseguia pegar ele no contrapé. Os judeus, né, os fariseus principalmente, viviam tentando derrubá-lo no seu discurso. Eles queriam ver uma prática diferente do discurso. E toda vez eles se davam mal porque aquilo que Jesus falava era aquilo que ele praticava. Então, testemunhar é falar de Cristo aos outros o que ele fez e o que ele significa para nós. Aí eu te pergunto, você sabe o que Cristo significa para você? Você tem noção do que é a salvação na sua vida? Você tem noção do que é a dívida? Você tem noção do que é a perdição? Você tem noção do que é passar a eternidade, a alma passar toda a eternidade afastada de Deus? Você sabe o que é isso? E se você não souber, você não vai ter muito o que agradecer. Você não sabe o que a pessoa fez por você. Então, como que você vai ter agradecimento por isso? Como é que você vai pregar isso para outros? Que testemunho você vai dar? E eu quero ler um texto de 1 Pedro 3,15, que diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então você tem resposta para as pessoas? Eu não estou dizendo que você precisa ser um intelectual que vai dobrar os outros, porque não é por aí. As pessoas, quando elas querem te acusar, elas vão procurar coisas em você, e se elas não encontrarem, elas vão inventar para te acusar. O inferno é assim, o diabo é assim. Mas eu estou dizendo assim, explicar por que você crê. O que você sente? O que Jesus é para você? Tanto na fala quanto nos atos. Você tem conhecimento da Bíblia? Nós viemos falando das aulas anteriores sobre o relacionamento com o Espírito Santo.
né? Isso, sobre o relacionamento com Deus, sobre o conhecimento das Escrituras. Você conhece as Escrituras para falar para alguém? Ontem eu cobrei de uma pessoa, aliás, ela falou para mim que ficava quieta diante de a gente falando sobre as situações lá, e ela falou que ficava quieta. Eu falei assim, é por isso que já falaram que o problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Até ela mesma completou a frase. Mas aí ela disse a coisa importante, que é triste. Ela disse, mas é porque eu tenho insegurança, porque eu não conheço a palavra. Então isso é um problema. A pessoa não fala porque ela não tem segurança. Santificar a Cristo como Senhor em nosso coração nos traz vontade, desejo de aprender. E quando eu cometo um erro, dá vontade da gente buscar e aprender para não errar mais naquele ponto. Não é isso? Alguém faz uma pergunta e você não sabe responder e aquilo te causa um constrangimento, um transtorno e você quer buscar, você quer aprender. Não desistir, embora não consiga aprender isso, eu vou desistir de Deus. Não. O constrangimento é na vontade de aprender. Então a pessoa vai buscar fazer perguntas para numa próxima situação ela poder responder e assim por diante. E nunca vamos responder tudo, até porque as pessoas vão fazer perguntas irrespondíveis. Perguntas que não podem ser respondidas porque elas não sabem nem o que estão perguntando quando elas não conhecem Cristo. Então a gente precisa santificar Cristo em nosso coração para nós falarmos com conhecimento de causa, conhecimento das Escrituras, comunhão com o Espírito Santo e nas nossas ações. Então, o cristão tem lá gatunete, o cristão tem lá gato de água, gato de luz, o cristão põe na casa dele pagode, forró, com aquelas músicas cheias de malícias, ele bota funk, e o vizinho dele vai ter que testemunho dele. Que testemunho ele está dando para o vizinho dele? Para quem passa na frente da casa dele, para os filhos dele. Então santificar Cristo no coração envolve uma série de coisas. Não é só dizer, não é só ir à igreja, não é só cultuar, não é só dar dízimo, não é só fazer as coisas de Deus lá dentro da igreja. Eu estou fazendo a obra de Deus porque eu sou cooperador, sou diácono, sou presbítero, sou pastor. Não. Santificar a Cristo no coração envolve a vida, envolve o pensamento, envolve as buscas, envolve as aquisições. Eu quero uma coisa, mas essa coisa não pode ser. Esses dias alguém eu estava procurando um ponto da Sky, e aí botei lá no Face, misericórdia, cobriu de irmão, crentes. Tem um aparelhinho, rapaz, o aparelho custa R$200, mas tem uma pessoa que vende por 35, tem todos os canais. Aí eu falei para algumas pessoas, mas não é legal. Como é que eu vou botar um gato na minha casa? Um negócio que vai dar prejuízo para o outro. Eu não posso. Aí consegui um de um colega, de um genro de uma amiga, de uma crente lá, que está dividindo, e aí eu pago R$100, podia pagar 35. Pago R$100 e louvo a Deus por isso. Porque tá ali. O cara tem a nota fiscal, o cara paga lá os pontos dele lá, o plano dele, e aluga e passa um ponto para mim. E ainda fico meio pensando assim, se esse negócio ainda é 100% honesto. Se eu tenho Cristo santificado na minha vida, eu tenho que temer fazer algo errado e dar um testemunho errado. Amém, amados? Então que nós possamos testemunhar de Cristo com a nossa fala, com as nossas atitudes, né? Como diz o Salmo 42:1, como a corça anseia por águas, assim o meu coração anseia por ti. Meu coração está ansioso por Deus? Não é isso? Meu coração está querendo aprender de Deus? Eu tenho assim meio que uma vontade de ir para a glória e de fazer a obra aqui, igual o apóstolo Paulo? Era melhor subir, mas como eu ainda tenho uma obra para fazer, ou eu tenho um desespero terrível, ou a minha segurança está em máscara, ou a minha segurança está em isolamento social, ou a minha segurança está em álcool gel. Não que eu precise abandonar essas coisas, mas a minha confiança está em Cristo, a minha segurança está no meu Senhor, no meu Deus, meu Salvador. Amém? Que essa lição faça-nos refletir sobre o nosso testemunho do nosso Salvador. Amém? Que é salvação?
Você pode explicar isso para a pessoa diz, o ímpio diz para você, mas o que é salvação? Você consegue responder isso para ela? Reflita sobre isso. Ela está salva de quê? Você vai para dizer para ela que Jesus salva de quê? Ah, Jesus salva do pecado? Diz para o ímpio que ele é pecador. Ele não sabe nem o que é pecado. Ele vai dizer que você é doido. Pense nisso. Tá bom, irmão? Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.